Olá, sejam bem-vindos à nossa live especial de hoje com um convidado muito querido para Ontoletras, o nosso amigo, o nosso professor, o nosso sócio Vinícius Mourão. Hoje a gente vai bater um papo com o Vinícius, vocês já conhecem ele aqui do nosso canal. O Vinícius acabou de chegar de uma experiência fantástica, pessoal, de 2 anos de mestrado fora do Brasil. Ele estudou na Europa, estudou em Portugal, né? E também na Itália. E viveu muita coisa lá. E acho que é muito inspirador que a gente tenha a oportunidade de conversar um pouquinho com ele, de ver quais foram os desafios, os aprendizados. Afinal de contas, tantas pessoas, né, sonham em viver essa experiência que o Vinícius viveu, de ir embora, de estudar, de passar um tempo fora, sobretudo na juventude, né? Então, é isso. O Vinícius, ele foi nosso aluno lá na Unieuro e depois nos tornamos grandes amigos, grandes parceiros aí de muitos projetos. Vinícius, sem dúvida, um dos jovens mais brilhantes que eu conheci na minha vida. Eu sou professora, como vocês sabem, de universidade, né, de faculdade, e a gente conhece muito de perto, né, os jovens, os talentos, né. Isso é muito bonito, né, pessoal? A gente conversa com os jovens, assim, e geralmente essas conversas depois das aulas, né, que elas são muito especiais, e numa dessas conversas, eu acho que, numa dessas conversas, acho que nasceu essa ideia, esse desejo, né, de estudar fora. Estamos aqui aguardando o Vinícius, peço para o Vinícius entrar com o Instagram dele. Eu estou vendo aqui que eu acho que o Ontoletras italiano entrou, Vini. Isso, agora sim. Vamos lá chamar o Vini para ele entrar aqui com a gente nessa sala. Já deve estar entrando, tá, pessoal? Estamos aqui chamando, acho que agora vai dar. Fazer uma live com o Vini. Buonasera! Buonasera! Desculpa, Doce, acabei entrando pelo outro mesmo depois que eu percebi só. Tá ótimo, não tem problema não. E aí, como é que vocês... Tão bom falar italiano com você. É inacreditável, né? Sim. Como você aprendeu rápido isso. Sim, o italiano é uma língua maravilhosa mesmo. Eu lembro ainda Tá me escutando bem? Super! Ótimo. Das nossas primeiras vezes, lembra quando a gente, entre um intervalo e o outro, estudava? É realmente magnífico. É tudo muito bonito na sua história, né? Eu acho a sua história já muito bonita. Você é tão jovem, assim, e a gente... O tempo passou rápido, né? Você reparou? Super, super rápido. Passou Talvez o muito tempo, talvez o tempo nem exista, como dizem os grandes filósofos. rapidamente, né? Eu olho, fica muito evidente diante de situações assim, porque você está me falando aí da questão do seu italiano, né? Eu lembro exatamente do momento em que acho que eu tinha escrito no quadro assim, buongiorno, você lembra lá na escola? Sim, Tchau. sim, lembro, lembro. E faz pouco tempo, né? É verdade. E antes de as perguntas, eu estava introduzindo, né? Falando tanto que eu acho importante, acho inspirador a gente conversar com você, Vini, porque isso me lembra muito aquelas conversas que a gente tem com os alunos depois das aulas, né? E Sim, a gente vê sonhos nos olhos dos jovens, tantos, né? Tanta vontade de fazer alguma coisa diferente, de não errar, de não desperdiçar a vida. Eu acho que a gente devia manter essa cautela ao longo da vida, ao longo dos anos. Porque com o jovem, isso é tudo muito sério, sabe? De não querer perder tempo, de querer acertar na profissão, acertar no que vai fazer. Então, e essa faixa etária, né, ali de 18 a 24 anos, é exatamente a que eu dou aula. E eu você foi meu sei. aluno, e eu estava falando aqui o quanto que tem alguns olhinhos que brilham mais. Eu vi a introdução, fiquei emocionado, Adriana. Obrigado. E o seu brilhava mesmo. Você era um daqueles que, né, era diferente mesmo. E aí, depois das aulas, a gente batia um papo, né? Eu E, sei. e às vezes o aluno ficava curioso, professora, você morou fora, como é que é? Né? Eu não sei se, eu não lembro se esse foi o seu caso, se a sua vontade de estudar fora veio daquelas conversas ou já era de antes, mas muitas coisas nascem nessas conversas, né? Do É, intervalo, com com certeza. Com mulher. certeza. Não, assim, ver a experiência do outro ajuda bastante a gente a ter coragem, né, de enfrentar esse mundo, porque na verdade
a gente nasce achando que o nosso quintal é a nossa casa, depois quando a gente decide desbravar o mundo, a gente vê que é muito maior daquilo que a gente pensa. E ver uma pessoa que fez esse mesmo percurso que você tem vontade de fazer é uma inspiração, né? Tipo, ajuda bastante. As suas histórias me ajudaram muito a pegar a mochilinha, colocar nas costas e ir para o mundo. E hoje a inspiração é você. E aí, com muito mais sentido, Vini, porque você conseguiu dar esse passo num contexto muito desfavorável. Era pandemia, todo mundo tinha todos os motivos para largar de mão o sonho, sabe? A gente só queria sobreviver àquela loucura toda. Verdade. E é inacreditável que você tenha conseguido. E se você conseguir a bolsa de ter ido, eu via você viajando o mundo todo, cara, e você foi o mundo literalmente desabando e você, apesar de tudo, você vivendo a sua vida, cara. Eu achei aquilo muito bonito mesmo. Sim, tem o. Depois, quando eu estudei, depois a gente vai falar melhor, mas eu tive que estudar grego e latim, né, nesse mestrado mais aprofundado, que na faculdade a gente estuda um pouco de latim, mas nada muito assim. E muito interessante a etimologia da palavra problema, né? Porque problema vem de probalo, né? Que é lançar adiante, né? É tirar isso para diante. E a gente pegou justamente a etimologia da palavra problema e lançou mesmo, e colocou isso em movimento, né? Que eu acho que é o que me fez fazer tudo isso. É verdade. Olha, são tantas coisas, né, pra gente conversar, mas eu vou começar Assim, com um roteirinho, né, pra gente aproveitar a oportunidade de ter você aqui, tá? Primeira pergunta. Como foi a sua experiência de 2 anos de mestrado em cultura europeia, em Portugal e na Itália, através do programa Erasmus? Então, como foi? Eu sei que tem muita coisa para falar do como foi, mas vamos agora focar nessa primeira pergunta, nos momentos mais memoráveis. Então, metade do seu mestrado foi em um país e a outra metade foi no outro. Tenta me dizer os momentos mais memoráveis de Portugal e aqueles da Itália. da Itália. Então, é difícil essa pergunta. Eu estava pensando, né, agora à tarde, pensando sobre isso. E porque, só para dar um contexto geral, esse programa é um programa Erasmus Mundus, que se chama, que é um programa de nível europeu, mas que retribui a Europa em si, dá algumas bolsas para estudantes de todo o mundo. Então, eu estudei com gente de todo o mundo mesmo, sabe? Eu descobri países que eu nem sabia que existia. E foi uma coisa muito interessante. E esse programa, que se chama Cultura Literária Europeia, é um programa que você pode escolher várias universidades, dentre as quais a Universidade de Lisboa, Bolonha, Dakar, Moscou, e várias outras universidades também na França, como Estrasburgo ou Mulhouse, e tem todo esse contexto internacional. E é E difícil aplicar? É difícil, cumprir então, todos a bolsa? o problema, o processo é complicado, sabe, Adriana? Porque requer muito documento, muita paciência, muitos testes. Realmente, eu percebi que eles fazem uma super, hiper, mega seleção, porque agora, antes de terminar o mestrado, eu estava conversando com a professora que ela é a coordenadora desse mestrado, que é a Universidade de Bolonha, na Itália, é a universidade principal, né, desse mestrado, é aquela que orienta todas as outras universidades. E eu estava conversando com essa professora e ela estava me falando que mais de 3.000 alunos se inscreveram para participar desse mestrado e eles têm que escolher dois, sabe, dentre esses 3.000. Então, é um processo muito complicado. Dois, eu falo assim, pela bolsa, tem toda a denominação de continente e tudo mais, né? Enfim, é bem complicado. E todo Mas ano tem edital, Vini? Todo ano? todo ano tem Uma vez. edital. Sim, sim, todo ano. Uma vez ao ano, exato. O edital desse ano já acabou, agora só ano que vem, que abre. Ah, na verdade, abre em outubro, fecha em janeiro, alguma coisa do tipo. Acho que Tem, fecha em janeiro, tem limite de idade? até os 30. Se eu não me Uhum. engano, até os 30 anos, sim, que pode ter a bolsa, né?
porque eles querem realmente isso, né? Que venham vários estudantes, descubra essa cultura, se coloque dentro desse mundo, que realmente é um mundo, a gente está acostumado, igual eu falei, com o nosso quintal, e depois a gente descobre que tem um mundo muito maior, com culturas muito diferentes, e isso faz expandir muito a nossa cabeça também, né? A gente abre o mundo, assim, para várias ideias. Mas sobre os momentos memoráveis, que senão eu começo a falar e aí vai. Foram muito, E foram Vini. muitos, Foi Portugal, foram muito, muita coisa, né? Eu acompanhei mais a Itália. Caramba, Portugal, você fez muita foram coisa legal. muitos. Sim, sim, isso é verdade. Dois em Portugal. Dois em Portugal. Primeiro, quando eu me deparei com o idioma, que eu pensava que o idioma era uma coisa. Português, tá de boa, não sei o que. Chega lá, é totalmente diferente daquilo que a gente entende por português. E, e também a questão de. Fora as tantas viagens que eu fiz em Portugal, no meio da. Praticamente ainda estava a pandemia. Eu viajei para Polônia, sabe? Onde todo mundo falava que não pode viajar, não sei o quê. E eu cheguei para Polônia, fiquei 10 dias lá fazendo uma super viagem. Tava nevando pra caramba, menos 30 graus, uma coisa que eu até não aconselho viajar para Polônia em dezembro e janeiro, mas foi uma super experiência. Então, em Portugal, se a gente for colocar assim, em números, momentos memoráveis, foi me deparar com um outro idioma, praticamente, um outro jeito de se expressar no português, vamos colocar desse jeito. E também as várias amizades que eu fiz, mas isso também foi também na Itália, sabe? Aprender a fazer amigos de um jeito diferente, isso é muito legal também. E você já começou morando com estrangeiro, né? Você Eu morava com comecei estrangeiro morando, em Portugal quanto na Itália. Sempre italiano, né? sim, sempre italiano, sempre italiano. Você chegou na E Itália tá sabendo bem já mais. sabendo mais, e é muito engraçado assim, porque os processos são muito, ou seja, do dia que eu saí de Brasília com as minhas duas malinhas, inclusive que você foi me levar no aeroporto, que a gente se abraçou e no aeroporto e tudo mais, é já bem impactante esse processo de fazer as malas, sabe? De colocar tudo dentro de saber o que levar. Tal. E isso foi, seja em Portugal, quando eu fui para a Itália, porque aí já foi outro, como eles dizem, um altro casino, outra bagunça. Porque você percebe que as coisas materiais ficam muito ligadas, seja no sentimento, mas tem aquela roupa que você tem que deixar, e o que você vai fazer, aquele livro que você comprou que não sabe se leva. Então, porque acaba que no final das contas, você é um cidadão do mundo, como fala Sócrates, né? Ou seja, você não tem uma casa fixa. É interessante que você está falando, que me veio em mente uma coisa que nunca tinha me assim, passado na minha cabeça, que já é um tipo de se despir do seu passado, né? Que interessante, de deixar para Com trás. certeza. Você é e que você não volta a ser mesmo. Que não Você tem não como. volta a ser, isso é verdade. Isso é Caramba, verdade. Você nunca coloca o pé duas vezes no rio e tem a mesma água, né? e aí Ou a seja, mala que é tão simples, né? Você já começa deixando coisas de você para trás. E sim, isso vai acontecer muito brutalmente durante os anos lá fora, né? muito brutalmente. E você começa a escolher também mais precisamente o que levar, sabe? Ou seja, a partir do momento. Flamengo. O sapato de flamenco foi uma coisa que eu super. Inclusive, eu fui muito para a Espanha quando eu estava, seja em Portugal que na Itália também. A Espanha. Países você conheceu, Vini, enquanto você estava lá fazendo o seu mestrado em 2 países, mas você está contando aqui para a gente que você aproveitou para conhecer outros, no que fez muito bem. Então foi Polônia Eu, e co- Espanha. eu conheci a Polônia, a Espanha, a Suíça, quando eu estava ali na Itália. Conheci também vários outros países, a França, o sul da França, conheci muito ali. Também, A próprio Portugal e Itália. Você viajou a Itália inteira, né? sim, a Itália eu viajei praticamente toda. Faltou a pontinha, a botinha dela, mas é, Pô, é assim, dopo. que massa. E A gente não Portugal eu fiz toda também. Itália, hein? Oi? A gente não falou do momento memorável da Itália.
ainda tem um momento memorável da Itália. A Itália é um país assim que me ha colpito il cuore, me moveu de um jeito muito diferente. A Itália eu tenho um carinho muito especial. Porque é um país assim, é muito. Quando eu fui para Portugal, tem a questão da língua que você pensa que é a mesma, mas no final das contas não é, mas é, e tem toda aquela questão. Mas quando eu fui para a Itália, foi realmente um outro mundo, sabe? Portugal eu ainda estava um pouco mais ligado de qualquer forma com o Brasil. A Itália realmente foi uma ruptura. Apesar que em Portugal eu convivi 90% do meu tempo com italianos. E italiano é como brasileiro, tem todo o canto do mundo, você acha um. Como na Polônia eu achei um monte de brasileiro e italiano. Então, e os momentos memoráveis na Itália, teve Teve um um, agora há pouco tempo, hein? é isso que eu ia falar agora. Teve um que me marcou muito, foi quando eu visitei Lisbon, não sei se você conhece. Já ouvi falar. Que foi muito impactante esse momento, porque eu lembro dos nossos grupos de estudo, quando a gente estava ali estudando, o professor foi muito. Aquele livro, A Arte de Viver dos Sábios, foi um dos livros que me motivou a pegar, a prendere la mia vita e fare festa per il mondo. Então foi muito impactante conhecer, E Vini, principalmente. especial, né? A gente passou 2 anos quase sem se falar, né? Você vivendo as suas experiências lá e eu aqui. E a gente se encontrou na hora certa e no lugar certo. Você No reparou? lugar No certo. da sua viagem já e no lugar que a gente sempre sonhou em estar Isso é junto. verdade. Foi fantástico. Isso é Foi verdade. a Foi realização de um sonho fantástico. também. Foi fantástico, isso é verdade. Eu pegar o trem, eu me lembro ainda quando eu peguei o trem de Bolonha para ir para Lisbon, porque como é um burgo medieval, é um pouco difícil chegar, né? Mas eu estava super feliz, assim, sabe, de fazer aquelas 5 horas de trem, de descer em um e pro outro, não sei o quê, mas super feliz e E emocionado. subir a montanha, né? E Nunca vi subir a alguém montanha. na montanha de Lizard tão rápido igual você. Eu queria conhecer, então eu fui, cheguei lá com o leque, né? Morto de calor, mas valeu a pena. Valeu super a pena. E o outro foi quando eu fui quando assim, escolher um é difícil, né? Mas quando também eu fui para Ravenna fazer uma aula dentro das igrejas e dos museus com um especialista nessa área. E foi muito impactante também conhecer, assim, sabe? Quero muito te fazer essa pergunta. Não está na nossa listinha, mas eu quero te perguntar. Você sentiu muita diferença do ambiente universitário, o europeu e brasileiro, do tipo de ensino que é dado para nós e que é dado na Europa? Total, Adriana, total. Eu sempre falo isso. Eu acho que eu tive que reaprender a estudar, sabe? Eu tive que reaprender. E foi muito impactante isso quando eu cheguei, porque tem aquela questão. Sou bom aluno, sempre fui bom aluno, não sei o quê. Cheguei lá, os professores pá, 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 dando totalmente um outro estilo de ver a vida. E outro estilo de escrever, outro estilo, mas foi super importante para mim. Eu aprendi assim muito, mais do que eu pude escrever na minha dissertação do mestrado, mais do que eu posso falar, foi essas vivências, sabe? Aprendi a lidar também muito com a burocracia, aprendi a lidar com estilos de pessoas. Foi muito interessante. É, fantástico. Acabou de me dar uma ideia, Vini, para a gente fazer uma live sobre a sua dissertação. Para a gente falar só, Ótimo, tá? perfeito. A gente conseguiu responder 2 perguntas já. A segunda era quais os destinos mais marcantes. Aí você falou dos destinos que você conheceu, né? Sim, Também maravilha. A terceira pergunta, ela fala assim: além dos aspectos acadêmicos, né, que você fez mestrado lá, como você acha que essa experiência influenciou você de 2 formas? A gente vai dividir em duas: pessoal e cultural. Porque tudo bem, você foi lá para fazer o seu mestrado, você voltou com seu título, com todas as honras, né? Um título com muita autoridade, esse título. Ele tem muita autoridade sim. mesmo. Profundo, você viu o tipo de estudo que tem lá, estudo aprofundado mesmo, é de verdade. Só que enquanto você está lá fazendo o seu mestrado, você também adquiriu 2 crescimentos a mais: o pessoal e o cultural. Fala um pouquinho assim, que se você sentiu isso. Com certeza.
Com certeza. Eu acho que o pessoal, Adriana, é imensurável, sabe? Eu não consigo nem colocar em palavras o que eu aprendi. É uma coisa que transcende realmente qualquer. Primeiro, sair do teu país é já uma grande coisa, sabe? Agora, morar 2 anos e conviver com uma cultura totalmente diferente, com pessoas de toda parte do mundo, sabe? Eu dividia o meu dia com pessoas, com italianos, portugueses, espanhóis, russos, indianos, então, ingleses, e aí vai de toda parte da Itália. Ou seja, pessoalmente eu aprendi muito, porque também eu aprendi a lidar com o meu eu interior, sabe? Porque é mais do que uma viagem para fora, você vê que é uma viagem para dentro. Então, eu aprendi muito a lidar comigo mesmo. Eu estava ali sozinho, entre aspas, mas ao mesmo tempo eu não estava sozinho, porque as minhas longas passeatas, né, os passeios ali, seja em Lisboa, aqui na Itália, sozinho, no frio, ou se não no calor, na primavera, ver toda essa transição de estações, ou seja, pequenas coisas que eu carrego comigo que fizeram uma super diferença na minha vida pessoal. Também de lidar com as outras, com as pessoas, sabe, Adriana? Eu tive que lidar com todo tipo de pessoa. Você sabe muito bem, eu até comecei a te contar algumas coisas, ou seja, burocracias que eu não, não quero nem falar, mas que me ajudaram muito, sabe? Me deram uma força maior, eu acho, que de ver as coisas. E eu aprendi muito mais, assim, a ser mais forte com certos tipos de coisa. Interessante você falar isso, Vini. Você vai perceber, você é muito novo. Eu tô super emocionada aqui, tô super querendo chorar. Fofa. No- Se você chorar, eu começo a chorar também, Adriana. E aí a Eu gente não chorando faz a live. você falando de burocracia, mas é porque assim, a vida vai passar e você vai ver que o que você aprendeu vai te ajudar para sempre. Por Isso é exemplo, a verdade. burocracia é aquela que tá chorando com a burocracia. Nunca mais vai ter. Eu tenho 50 anos quase, né, Vini? Que eu já falo que eu tenho 50 com arredondo. Desde Mas quando eu te conheci, você fala que tem 50 anos, Adriana. Isso já tem 6 anos. um dia desse eu tive que lidar com uma burocracia muito difícil aqui de transferir minha OAB de São Paulo para cá. E ela era assim, cara, sabe aquela vontade de desistir quando a pessoa fala, olha, precisa fazer isso. E assim, cara, a gente não desiste. Você vai ver que não desiste. Você simplesmente vai respirar e você vai enfrentar. Então a gente ganha uma força muito grande lá fora. Então, assim, nunca mais você vai ter medo de burocracia. Até porque você enfrentou, acho que um dos países mais burocráticos que tem é a A Itália e a Rússia. Itália. A Itália Uh, é da Rússia. Então, assim, cara, e você conseguiu, e assim, você aprendeu resiliência. Essa palavrinha é meio besta, mas assim, você aprendeu sim. mesmo. Fala, cara, eu vou vencer isso aqui. E tudo que você tá falando, eu sei que você vai perceber ao longo da sua vida. Você é muito novo e você vai ver que isso aí vai ecoar. Vai ecoar, te dar uma força absurda, sabe? Para enfrentar essas coisas, porque atrás da burocracia pode estar um sonho seu. Então você já não vai parar ali, você vai enfrentar aquilo, né? Sim. E tantas coisas, né, Vini? Solidão, por exemplo. Solidão que é um problema de tanta gente, né, em tantas fases da vida. Cara, querendo ou não, por mais que você seja jovem, tem momentos de solidão que você sente lá fora. Não é sua comida, não tem sua família, não é o seu clima, não é sua língua. Tem momentos de solidão. Não tem tanta fartura de dinheiro, porque é estudante. Então, assim, muito bem, cara, muito bem. Dificuldade. E aquilo Sim. ali, aquela história do músculo na alma, né, Vini? Ganha músculo na alma Calma. mesmo. É verdade, é verdade. Você você ir ao mercado e, ou seja, coisas que aqui no Brasil eu não fazia com tanta frequência, né? Apesar de ter morado sozinho, era diferente, sabe? Ou seja, você ir para fora, por exemplo, mas é muito engraçado, Adriana, porque ao mesmo tempo que às vezes eu me sentia sozinho, entre aspas, eu não me sentia sozinho, sabe? Porque, ou seja, eu conheci muitas pessoas assim que eu posso dizer que foram anjos assim para mim, sabe? Que foram que parece que a vida apontava próprio essas pessoas assim no momento ideal, na hora ideal, pessoas que super me ajudaram. E também eu aprendi muito a lidar com a minha solidão, que é tão massa, sabe? Você ter momentos para refletir sobre você mesmo. Então, super me proporcionaram essa viagem, que foi uma viagem que eu digo que foi muito mais interior do que exterior, para ser sincero.
É verdade, é verdade. O diploma, no final das contas, é um detalhe. É um Porque detalhe, é é um verdade. É detalhe um detalhe. suado, né? Mas um detalhe. Muito, muito suado, mas de qualquer forma. Então, pessoal, eu não consigo colocar em palavras, sabe? O que foi. Academicamente, eu consigo te listar mais racionalmente as coisas, mas pessoal é mais difícil de colocar em palavras. E cultural também é um fator interessante, porque você vê que o que é certo, você teve essa sensação que o que é certo para você não é certo para o outro, Sim, tudo muito relativo. A relatividade dos valores, a relatividade do que a gente acredita, né? São nossas ideias. total. O outro é outra coisa, né? Total. Quantas vezes eu não me deparei na minha roda de amigos, a gente conversando alguma coisa, e aí, mas você acha isso? É, mas você não acha isso? Mas na Itália é assim, em Portugal é assim, na Polônia é assim, na Índia é desse jeito. E no final a gente chegar num senso comum que, na verdade, a gente percebia, no final das contas, horas de conversa, e que no fundo tinha alguma coisa de humano, sabe? Tipo, que ligava todo mundo. Ou seja, apesar da língua, apesar da cultura, tinha alguma coisa de humano que fazia a gente se ligar e fazer com que a gente ficasse ali, né? Ou seja, que fôssemos amigos. Perfeito. E você percebe que essa experiência seria quase impossível de ter no Brasil se você não tivesse vivido isso em prima persona mesmo, né? Em Sim, primeira pessoa. Porque você estava ali. E é interessante isso, Vini, porque você aprendeu a ver o que é cultural e o que é humano. O que vai ser variável e relativo e o que não é e que variável e não é. relativo. O que separa, mas o que une também, né? Exatamente. Não, muito disso eu percebi que as nossas ações geralmente são baseadas totalmente na cultura, cara. A gente se baseia só na cultura, nesse estereótipo, esquece o fundamento, né? Ou seja, e também uma coisa que me ajudou muito, Adriana, que foi ter estudado, porque em Portugal o meu título é de estudos clássicos, né? Então porque é um mestrado que tem dois diplomas diferentes, é como se eu tivesse feito dois mestrados ao mesmo tempo. Então em Portugal eu tenho o título de estudos clássicos, de mestre em estudos clássicos, e na Itália eu tenho o título de italianística, cultura literária europeia e ciência linguística. Então, fazer esse mestrado em estudos clássicos me proporcionou ver que muitas das coisas que a gente foi deixando para trás, os antigos já falavam, sabe? Que é sempre ligado àquela coisa da humanidade. E foi um dos meus temas da dissertação, foi sobre o Renascimento e o humanismo. Então, foram coisas que me instigaram muito, ou seja, eu juntei essa questão pessoal, acadêmica, filosófica, de tudo aquilo que a gente estudou e fez e conversou na vida e para chegar num ponto principal. Cara, olha que riqueza de experiência, né? Eu te perguntei o que você tinha aprendido do ponto de vista pessoal e cultural. Você me falou que do pessoal é imenso, não dá para narrar. E o cultural, cara, você fez simplesmente um mestrado nessas diferenças culturais. Um mestrado. Exato. Você é mestre nessa cultura. Então não foi só você. Essa, Não, cara, foi estudar mesmo essa cultura exato. europeia. Eu acho muito legal a gente falar. Porque hoje em dia se fala em desconstruir tanta coisa, mas a gente corre o risco de desconstruir o que é bom. Exato. Pois é. Desconstruir o Desconstrói que é até demais. O problema é desconstruir sem nem ter construído, sabe? Esse é o problema grande. Ou seja, as também. pessoas querem opinar sobre tudo, mas na verdade não tem uma base, não tem um fundamento, sabe? Você pode opinar naquilo que você sabe, cara. E isso é uma coisa que eu vi muito lá, sabe? Ou seja, os professores, os estudantes, o modo de estudar é muito. O professor é assim lá, você quer falar? Você pode falar, mas você tem que ter a tua base, sabe? Tipo, não vai falar coisa sem saber. Que lá professor não passa a mão para aluno, não. É tipo, eles falam mesmo, sabe? Tipo, o que você tá falando, sabe? Você não sabe de nenhuma. Ouvi, saber que a primeira palavra que eu aprendi na Itália foi malosa, né? Mimizenta. Permalosa. Ó, mimizenta. Sim. Era tanta cacetada. Eu achava eles assim, tão grossos, né? É desde o povo na rua até professor, cara. Professor não Sim. alisa de jeito Na nenhum. Lisa. E Na assim, você Lisa. aprende ouro, você pega coraça, né? Mas sabe, Adriana, é muito engraçado, porque eu comecei a distinguir, sabe, o que era. Eu via professores que eram super rígidos, mas que no final da aula falavam, Vinícius, vamos tomar um café? Ou seja, ou como você tá, não sei o quê.
eu comecei a distinguir o que era essa rigidez pela rigidez e eu via dentro deles pessoas maravilhosas, sabe, com um coração super bom. Comecei a ver que não necessariamente a pessoa é grossa, né, grosso do jeito que a gente fala, eles falam i brasiliani sono permalosi, né, que são mimizentos os brasileiros, porque tudo é, oh, me ofendi, oh, meu Deus, não sei o quê. Lá eles falam mesmo, não sei o quê, mas isso não significa que eles são maus ou que são pessoas cativas, né? Talvez isso seja o mais próximo de maestro, né? De ser um maestro. Sim, Inclusive, né? A ter mais essa objetividade diante das coisas, né? sim, é verdade. Isso é verdade. Quarta pergunta sobre amizades. Diga aí alguns amigos que foram queridos para você, de onde que eles eram. Teve melhor amigo, melhor amiga, pessoas especiais. Ah, Vamos citar umas três? sim, nossa, assim, é difícil porque eu fiz várias amizades, assim, amizades do coração. Mas, por exemplo, em Portugal, eu fiz uma super amiga que se chama Gaia. Ela é italiana, ela é de Verona. Inclusive, quando eu vim agora para cá, eu fui lá em Verona para me despedir e foi super um chororô, não sei o quê, como se a gente não. Daqui a pouco eu já tô lá de novo, mas de qualquer forma, é a questão de separar de ir para outro continente. Na Itália, eu fiz vários amigos, seja do mestrado que do flamenco também. Eu fiz vários amigos do flamenco. O flamenco super me proporcionou assim coisas maravilhosas, mas, por exemplo, do mestrado, eu fiz amigos da França, um super amigo da França que se chama Alexandre, um amigo da Itália, Alessandro, uma amiga da Argentina, Florência, ou seja, vários amigos assim. Da Rússia. Da Rússia, exato, da Rússia, Galina. Muito bem. Você está entrando naturalmente no próximo ponto que eu queria te perguntar é sobre o flamenco. Mais uma coisa incrível, né, que eu vi acontecer na sua vida foi o flamenco. Eu danço flamenco há muitos anos, né? Quem me conhece sabe. Um dia eu te convidei para assistir Sim, flamenco. 6 meses depois, você é a estrela do nosso espetáculo, emocionando todo mundo, agregando demais ao grupo, fazendo mil amizades e o mais lindo, se encontrando. Aquilo era para você. Tanto era que você levou na sua malinha o seu sim. sapato, né? Poxa, naquela situação difícil de escolher o que é importante, o que é de verdade. Você levou o seu sapato. O seu desenvolvimento no flamenco técnico ele é maravilhoso, mas mais do que isso, mostra como essa dança ela foi uma importante, talvez, né? Uma importante companheira Foi, sua nesse período, né? com Me fala, certeza. e você coisas incríveis lá, conta aí o que eu sei, o clipe lá com o músico do Gypsy King, Sim, espetáculo flamenco, conta aí o que você fez com o flamenco na Europa. sim, não, foi muito boa essa dança para mim, sabe? Porque eu super me encontrei mesmo na forma de expressar artisticamente. Acho que é super importante, acho que todo mundo deveria, uma vez na vida, sentir o que é se expressar artisticamente, seja pela dança, pela arte, pela pintura, pelo poema. Eu acho que o ser humano precisa da arte, sabe, Adriana? É uma coisa que. E eu vi muito isso, é evidente isso lá. Evidente que a arte está super ligada à alma da pessoa. E é muito Tem, bonito ver isso. vou te interromper, tem uma frase que fala que sem a arte a vida não bastaria. Acho Não tão bonito. bastaria. Isso é verdade. Sem arte a vida não bastaria. E o flamenco foi uma das formas que eu me encontrei, sabe, para poder expressar essa arte, que é uma arte tão forte e que tem alguma coisa que me comunica na alma, isso. Uma das coisas foi levar o sapatinho mesmo e também as castanholas. As castanholas e o sapatinho me acompanharam por todo o canto. Eu lembro até que quando eu fui a Madrid a primeira vez, que eu fui a Senovilha, tava até a Teresa, sabe a Teresa? A gente se encontrou lá em Madrid e aí a gente foi a Senovilha e tinha um sapato lá super bonito, que inclusive é o que eu uso hoje, e que a Senovilha é super cara, né? Mas eu cheguei lá e tava tudo em promoção e aí tinha um sapato masculino que eu coloquei e deu super certo no meu pé. Você sabe que sapato flamenco geralmente é difícil de dar certo assim, sem ser encomendado, não sei o quê. E aí eu falei, cara, eu preciso levar esse sapato, eu preciso levar esse sapato. Só que eu tava só com aquela mala que podia levar só das costas, sabe, pequenininha. E eu já tava tudo
É mais um processo de seleção natural, que eu tive que... Coloquei 1000 casacos, o cachecol, levei tudo na mão praticamente para poder levar esse sapato dentro da mochila, mas valeu a pena. Enfim, mas o flamenco foi uma super forma que me ajudou, E o nível seja na Itália... de professores é ótimo lá, né, Vini? É ótimo, sim. E fora as amizades, as grandes amizades. Na Itália, por exemplo, as meninas, os meninos, são assim, um coração que eu não posso nem colocar, sabe? Tipo, em palavras, o quanto que eles são generosos, assim, de me acolheram super e também essa forma da arte. Eu viajei praticamente a Itália toda fazendo espetáculos ali com eles, que foi uma super experiência. Conheci lugares que eu não conheceria se não fosse pelo flamenco. Conheci pessoas também que eu não conheceria se não fosse pelo Flamengo. Fiz amizades verdadeiras, assim, pelo Flamengo, né? Que lindo, cara. Que lindo. E E fora que participou, não foi? participei de um clipe do Gypsy Kings, né, que foi super legal, né, fazer esse clipe, uma experiência muito bacana. E depois sempre tem aquela festa, huergas flamencas, depois dançar por buleria e tudo mais. Eu fui muito na Espanha fazer aulas também, que eu me deparei com outro estilo de flamenco, um, ou seja, que a técnica, isso serve para tudo, sabe, Adriana? Eu aprendi isso também, que a técnica ajuda a gente a expressar os sentimentos depois. Ou seja, sem a técnica você não consegue expressar direito. Tá muito ligado as duas coisas. Ou seja, nem só a razão e nem só o sentimento, sabe? As duas coisas juntas fazem com que você consiga se expressar. E aí você vê os grandes artistas, os renascentistas são assim, né? Você depara, por exemplo, você analisa uma obra de Michelangelo, você vê que o cara tinha uma super técnica, mas que ele, através da técnica, conseguia expressar o sentimento dele. E aí você vê que tudo na vida é desse jeito. Você precisa primeiro da técnica para depois conseguir expressar com o teu melhor, sabe? Aquilo que você consegue ver. Enfim, eu acho que eu fui um pouco longe, né? Muito legal, tô lembrando de idioma. Tô lembrando de idioma, porque eu sou professora e eu bato muito na tecla da gramática com o russo. Aí parece que eu sou a maior ceifadora da alegria, né? Porque a pessoa quer conversar russo e fala, olha, 4 anos de gramática, baby, vamos No sentar. mínimo, é exatamente, sabe? Isso para tudo, cara. Você vê que é desse jeito. E, porque se ele dominar as declinações, e você sabe o que são declinações, se ele dominar aquilo e outras coisinhas que tem no russo, ele vai conseguir voar depois, fazer o que quer, transcender, bater papo, escrever poesia, tudo. É aí que Oh, alma, Adriana. né? É aí que alma vai... Não tem a ver. Exatamente, tem tudo a ver, mas é desse jeito, sabe? Lá também, ou seja, através da técnica você consegue depois esvilupar, desenvolver o teu melhor, mas você precisa daquilo, que senão como que você vai conseguir fazer? É bonito como você vai naturalmente nos temas que a gente vai entrar. O próximo, né? Gente que está escutando aí essa live, que vai ver no futuro, né? O Vinícius, até pouco tempo atrás, ele não sabia italiano. E eu estou impressionada com o nível que ele tem. Eu morei na Itália há muito tempo, fui tradutora há muito tempo. E conheço o idioma, sou professora. E ensinei as primeiras palavrinhas para o Vini muito tempo atrás. E o Vini, gente, nós vemos hoje, né, o resultado aí das experiências dele, esse crescimento que ele conseguiu, esse mestrado, esse domínio do italiano, essas coisas não foram de graça. E agora eu tô falando do italiano. O Vinícius, cara, ele estudava sozinho. Eu não tinha tempo na época pra gente fazer aula, né? E você estava fazendo faculdade, estava terminando letras. Cara, eu dei uns PDF para ele, eu acho, e ele foi fazendo aquilo ali, umas apostilas, acho que foi os PDF Sim. mesmo. E você ia fazendo, ia tirando uma dúvida ou outra quando a gente se encontrava. Você foi sozinho no italiano, cara. Você foi indo sozinho, sabe? Então você conquistou essa língua. Você conquistou. Então você estudou sozinho, chegou lá. Com certeza, né, se colocou em situação de aprender, não fugiu do idioma, né, mergulhou nele. E eu fui encontrar o Vinícius, e aí eu fiquei 2 anos sem falar com o Vini praticamente, aí a gente se encontrou na Itália, justamente na Itália. Faz um mês, né, que a gente estava lá Foi, na tem um Itália. mês, Eu fiquei chocada com esse italiano. Muito legal. Assim, então, é um italiano e como você também, você tem muita sensibilidade para idioma, para arte, então eu sabia que você ia introjetar a tônica, o sotaque, as expressões, mas você tem muita qualidade nesse italiano. Então, assim, foi uma língua que você realmente trouxe para si e dominou. E eu sei que não sim. foi de cara, parabéns. E aí a próxima Obrigado. pergunta,
pergunta é essa, que desafios você enfrentou no italiano? Se foi difícil ou não? Teve alguma coisa que foi muito difícil? Ou talvez na faculdade tenha sido difícil na hora de escrever? Foi em italiano sua tese, né? Ou não? Olha aqui, foi Ai, essa. que... Deixa eu ver, chega mais perto da câmera. Nossa, que lindo. Aí, chega mais um pouquinho. Que lindo, italiano. Ai, gente. Tá vendo Nossa. aqui, ó. Eu tive que escrever tudo em italiano, né? Então, ou seja, isso daqui realmente é um fruto do que eu tive que me esforçar muito para escrever um italiano acadêmico, Alto nível. principalmente alto livello, principalmente porque lá a língua italiana para eles é uma coisa sacra, sabe? Você não pode tocar na língua italiana. Eu percebi essa diferença cultural com o português, porque principalmente o português brasileiro, a gente brinca muito com as palavras. Você percebeu que eles não endeusam o inglês, a língua inglesa? Não fica endeusando falar Inglês para eles inglês e nada é a mesma coisa, sabe? Mas apesar que hoje tem algumas correntes que estão, né, apesar da globalização, mas de qualquer forma eles são muito rígidos com o italiano. Principalmente eu tive aula de italianística, né? O meu diploma é de italianística, então eu tive matéria sobre a linguística italiana. E a linguística italiana é muito massa de estudar, porque grande maioria da linguística italiana, sabe como a gente estuda com Adriana? Com, com o Inferno de Dante. Se pega o Inferno de Dante, ou o Paradiso, ou não sei o quê, e se estuda pequenas partes, falando, essa palavra vem do latim, latim vulgar, latim não sei o quê, é uma palavra alótrope, blá, 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 baseado no texto literário de Dante. Porque 70% das palavras que hoje tem no italiano vem de 1300, ou seja, que não mudaram. Muito diferente do que a gente tem hoje. Ou seja, para eles o italiano é uma língua muito sacra. E o que eu tive no começo, muita dificuldade, é que você precisa entrar na lógica do idioma, né? Você não pode fazer as frases em português e traduzir para o italiano porque é totalmente diferente. Você precisa entender como se constroem as frases. Ou seja, quando você usa o momento in cui sono stato, ou seja, esse in cui no português você não falaria nunca isso, sabe? É que nem aquelas partículas, né, de que ne dice, né? Que ne pensa, assim. Não diria, né? Glielo dirò. Então, então hoje, os pronomes combinados, hoje já me vem natural, mas no começo era muito difícil fazer a lógica você tá falando português super com sotaque italiano. Alguém já te falou? Tá bonitinho. Me falaram mesmo, mas... É novo? Só que pra mim não. Tem chegado, né? Tem quantos dias que você chegou? Uma semana. Aí, né? Depois de todo difícil, né? Deixa introjetado, principalmente para escrever isso. Nossa, Adriana, e depois eu mandava para o professor, ele me vinha com 10.000 correções, assim, falando, olha, eu vou te corrigir essa primeira página para depois você não cometer mais esses erros, tá? Ou seja, os erros que ele cometia, que eu cometia, ele me corrigia, eu não podia cometer depois. Porque senão ele circulava, botava uma seta e falava assim, já te l'ho detto, eu já te disse. No céu. Mas foi super legal, sabe? Eu fiz cada amigo meu ler um pedacinho da tese também para me ajudar e foi uma experiência legal. Mais uma coisa bonita acontecendo. Você entrou na próxima pergunta, a sua tese. Como foi o dia da defesa? Nossa, foi super emocionante. Foi super emocionante. Primeiro, defender uma dissertação é já, assim, uma coisa impactante, né? E eu tive que fazer uma viagem porque esse mestrado foi tão legal assim que cada ano escolhia-se um país para fazer as defesas da dissertação. E nesse meu ano foi na França, então a gente teve que viajar até a França para poder fazer essa dissertação, para poder fazer a defesa. E foi uma super viagem, sabe? Já muito emocionante, porque eu me lembro que todos os meus amigos e todo mundo que ia defender a tese, aqueles que não iam defender a tese, que estavam no primeiro ano, mas que de qualquer forma iam,
todo mundo com as mochilinhas assim, indo, pegando o trem de Bolonha a Milão, de Milão a Basileia, 6 horas de trem, depois até Mulhouse, Estrasburgo e aí vai. Foi já uma viagem de preparação, sabe? E é muito engraçado, porque o tema da minha dissertação é a viagem na Itália dos humanistas portugueses em Studia Italiane. Ou seja, como que esses humanistas fizeram a viagem dele de formação e como que a viagem tem que ser vista, né? Que tem vários tipos de viagem, se a gente for parar para pensar. A viagem é um movimento cultural muito importante para o ser humano e que a gente leva isso muito na maciota, tranquilamente, não sei o quê, mas tem um impacto muito grande isso. E falar sobre a viagem e fazer a viagem para falar sobre a viagem foi para mim uma coisa surreal, sabe? Foi muito interessante. E no dia da dissertação, eu me lembro eu também me emociono agora quando eu falo, que nós dois somos ótimos. Que os professores sempre muito rígidos, né? Aquela coisa de não toco nem no chão para andar, mas de qualquer forma com muito carinho no coração quando olhavam para a gente assim. E igual você falou, eu também fui professor e sou professor, a gente vê nos olhos do aluno aquele brilho, né? Quando tem. E a professora que é a coordenadora desse mestrado antes de entrar, ela me abraçou assim e falou assim: "Ce la farai. Lo so che ce la farai." E aí me deu uma batidinha nas costas, tipo, vai. Que ce la farai significa você vai conseguir, sabe? Você vai conseguir. Pra fazer, não para você que eu tô falando, mas para as pessoas que não sabem. E foi muito impactante porque você chega naquela comissão com professores de diferentes países do mundo, sabe? Tinham professores da Itália, da França, da Índia, de todos os lugares possíveis, da Grécia, de Portugal. E você chega ali e tem que falar sobre o teu trabalho em uma língua estrangeira, porque eu tive que defender em italiano. Foi uma super experiência. Eu tive que falar 10 minutos, mas foram uns 10 minutos e no final praticamente 40 minutos de pergunta e vai e volta e comentários super interessantes. E é tão legal quando a gente fala com pessoas que sabem da mesma coisa que a gente, que têm o mesmo interesse, né? Que são inteligentes. É tão legal escutar pessoas inteligentes. Que lindo, Vini. Foi Sim, defesa em italiano, a sua parte. foi em italiano, sim. Em italiano? Não, não. Pessoas em francês, em grego, depende muito. Meu Sim. Deus. E eu tive que aprender muito também, porque eu tive aula de literatura francófona, então eu tive que aprender o francês. Tive aula de literatura inglesa, então meu inglês estava um pouco para lá, eu tive que voltar com o inglês também. Então foi assim. E é engraçado porque eu percebi que a língua é um meio, sabe? Não é o fim último você aprender a língua, mas é um meio para você desenvolver outras coisas. Hoje, quando eu leio um livro em um idioma que não tem no português, me enriquece muito mais. Que coisa linda. É, Vini, e você falou, né, você vem de letras, né, você é formado em letras. Interessante como isso tudo tem muito a ver com a sua jornada, né, em si. sim. Ela é tecida toda numa jornada que você já tinha começado, que é dos idiomas, né, na língua e tal. Você é formado em letras. E você já tem ideia do que você... Ainda tem muita estrada para... Como você tem, Vini? Tá com 25, né? 25, Vai construir, vai viver muita coisa ainda. Mas esse pedaço, né, que você viveu, que você trilhou, ele já abriu alguma ideia para o futuro do que você quer fazer? Eu vi que você se interessou muito pelo renascimento, né, pelo humanismo. Já é alguma coisa que Sim. você quer no futuro ou ficou só como aprendizado mesmo do mestrado? Não, não. Inclusive, hoje eu concluí o meu processo como investigador da Universidade de Lisboa e de Bolonha. Tá no site e tudo mais, já tudo. Ou seja, me pediram, né, para continuar a pesquisa e agora eu estou escrevendo um projeto de doutorado também. Que Então, maravilha. vou Vai ser muito continuar bem. e sempre na pesquisa do Renascimento. O nome desse grupo se chama Humanismo. E é um grupo de pesquisa com italianos e portugueses que tem o intuito de pesquisar sempre o Renascimento fora da Itália. Ou seja, como que o Renascimento influencia até os dias atuais o pensamento também. Então tem questões muito filosóficas, literárias, em latim, em grego. Então
requer muito estudo, mas é muito interessante. Eu acho bacana porque é um tipo de resgate desse período. Eu acho que esse período foi tão rico, meu Deus do céu, foi Sim, tão maravilhoso. Então, eu queria que influenciasse mais, porque a gente sim, está se sim, drasticamente dessas coisas, né? drasticamente. Então, eu acho que pesquisas assim são muito bem-vindas, cara, muito Sim, mesmo. Para depois, aquela história que a gente sempre escuta depois da defesa, né? Publica sua tese, mas, pô, publica mesmo, entendeu? Tipo, publica mesmo, né? Publicar, de repente, ver no Brasil, né? Como isso poderia ser desenvolvido aqui pra gente. A gente está anos-luz atrás, né, Vini? Disso tudo. Eu sim, sei, você sim, também. sim, Mas é o nosso país, né, querido? E a gente pode deixar alguma contribuição também. Nós com somos. certeza. Mas é claro que é normal a gente querer deixar uma contribuição para nossa terra aí Isso é também, né? verdade. E acabou que eu tive até mais amor pelo Brasil também fora. Você consegue perceber algumas coisas que são tão interessantes que é só a gente tem, sabe? E é muito bonito isso também. O brasileiro é visto lá fora também com olhos muito de um povo muito alegre, muito feliz, de então é muito bacana ver isso. Verdade. Muito bom. Será que tem amigos lá da Itália aqui? Eu acho que eu vi uns nomes Ah, italianos aí. Acabou de entrar um. Pode ser? sì, sì, sì. Ciao Ale! Ele tá, viu? Às vezes a gente tem 5 minutinhos. Eu lembro Acho que das ele, fotos. É acho a que ele, sim, é meu amigo. Ele tá fazendo a viagem que ele vai para a França. Agora ele estava no primeiro ano de, do mestrado que ele fez em Bolonha e agora ele vai para a França. Ele está E fazendo eles essa aprenderam viagem. inglês com você? Ensinou alguma coisinha? Algumas palavras eu ensinei, sim. Por exemplo, fofoca é uma palavra que eles sabem. que, que Muito inclusive importante. muito importante, inclusive tem até as variações no italiano, ou seja, o plural de fofoca não é fofocas, mas fofoque. Acredito. Em italiano, Hã? chiacchierare. Que é que Chiacchierare. era? É. Que legal. E A gente pode fazer uma live com eles depois, hein? depois, Chamar o pessoal. sim, é boa ideia, boa ideia. Tá aí. Vini, acho que mandou um sorriso aí pra você. Olha só. Ai, nosso tempo tá acabando, tem 3 minutinhos para fechar a live e eu queria te pedir para dar uma mensagem final para aqueles estudantes que têm brilho no olho. Olha, só dizer que vai fundo, sabe? Não pensa muito. O processo é longo, é difícil, a burocracia é gigantesca, mas a burocracia a gente vence. Então, começa a se jogar mesmo sem... Usa do problema como uma forma de se lançar para frente e não como algo para olhar para trás. Então, usa desse tempo, da nossa juventude, da nossa força e se joga, sabe? É isso, é a única coisa que tem para falar. Se joga sem medo de ser feliz, que vale a pena. É difícil, mas vale a pena. Bravo, E a bravo, última, Vini. prendete la vostra vita e fate festa per il mondo. Maravilhoso. Finiamo così. Finiamo grande. Finiamo Alla la... grande. Grazie mille. Obrigado, Doce, foi excelente. Obrigado mesmo, minha amiga. Até sempre. Tchau, tchau.